Então, vamos lá. Bom, primeiro, quem sou eu, né? Meu nome está aí, conhecida como Ana Bock, mas o meu nome inteiro é esse, Ana Mercedes Bahia Bock. A minha autodescrição, eu sou uma idosa, né? Uma típica idosa. Tenho cabelos brancos, curtos, bem brancos, e tenho essa carinha já de avó, né? Uso um óculos vermelho, estou vestida aqui com uma blusa preta e branca, num ambiente de escritório, né? Acho que é isso. Aí, eu sou psicóloga, me formei em 1975 na PUC de São Paulo, me tornei em seguida professora em 76 da mesma universidade, e ali eu estou até hoje, né? Dou aula na graduação de psicologia e dou aula no pós-graduação em psicologia. Meu trabalho atual, eu sou coordenadora de um programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em educação, psicologia da educação, né? A minha titulação é toda em psicologia social, mas eu sempre tive um pé lá, outro cá, né? Sempre na psicologia social e na psicologia da educação, considero até que o que eu faço hoje é psicologia social da educação. E eu fiz incursões pela psicologia, porque eu estive, além de professora, né, na universidade e pesquisadora, eu estive no Sindicato de Psicólogos do Estado de São Paulo, depois na FENAPS, que é a federação, depois no Conselho Regional de São Paulo, depois no Conselho Federal de Psicologia, né? Sempre estive em alguma entidade trabalhando pela psicologia, né? Fazendo críticas à psicologia, vocês vão perceber aqui as minhas críticas a determinadas concepções no campo da psicologia, e hoje eu estou no Instituto Silvia Lane. Eu presido o Instituto Silvia Lane de Psicologia e Compromisso Social, que é uma coisa pequenininha, uma reunião de amigos que estivemos, né, nesses órgãos da psicologia, e resolvemos concentrar, depois de alguns anos, nossos esforços no Instituto Silvia Lane. Bom, contei aí, né, que eu sou de social e educação, né, esse pé lá, outro cá, porque eu trabalhei a psicologia social como uma área de conhecimento e trabalhei a educação como uma área de trabalho, de intervenção. Então, o pouco que eu exerci a profissão além do magistério, né, eu exerci no campo da educação, trabalhando em escolas, né, e teoricamente, a minha perspectiva é a sócio-histórica, né? Que aqui nós vamos trabalhar com esse termo sócio-histórica, mas ainda quando eu trabalhei a minha tese de doutorado, né? Vocês vão ver, e eu justifico lá na frente por que tudo isso. Alguma coisa da minha vida pessoal, eu sou avó de 9 netos e netas, né? A minha neta mais velha vai fazer 15 anos, e a minha neta mais nova acabou de fazer 4. Tenho muita satisfação. Eu apresento isso porque isso me define muito. Eu hoje me dedico, assim, às minhas netas e meus netos, né, com muito afinco. Levo muito a sério, viu? Tudo bem. Eu começo justificando a temática e depois apontando um pouco o nosso caminho, né? A temática do fenômeno psicológico, ela tem sido pouco trazida, pouco apresentada como uma questão importante, porque há uma aceitação acrítica do conceito. A gente gosta tanto da psicologia, né? A gente entende que estamos na psicologia, gostamos dela, não queremos sair, trabalhamos nela, nos orgulhamos dela, e a gente deixa de perguntar, afinal de contas, com o que trabalhamos. Claro, se nos perguntar, vamos responder com a subjetividade ou com o fenômeno psicológico, né? Mas a gente não se pergunta o que exatamente nós estamos querendo dizer com o fenômeno psicológico. Será que todos os psicólogos que falam subjetividade ou fenômeno psicológico estão querendo dizer a mesma coisa, né?
Então, há nesse sentido uma aceitação à crítica e uma naturalização dele, como se ele sempre tivesse existido. A gente parte do princípio de que trabalhamos com fenômeno psicológico daqui para frente, e a gente não vai, não volta um pouquinho atrás na história para ver se ele sempre existiu desta forma, teorizado dessa forma, se ele sempre foi considerado da forma como a gente considera hoje, né? A gente naturalizou. Ele existe e existe, ponto. Né? Não há necessidade de fazer a discussão. Então, eu tenho trazido essa questão como uma questão importante, né? E conto para vocês por quê. Porque eu fiz o meu mestrado com o trabalho das psicólogas e psicólogos. Eu tinha um interesse, na época eu era do Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo, e eu tinha um interesse em saber, é legal, porque assim, as psicólogas achavam assim, que quem trabalha, trabalhadora, é é o trabalhador manual, né? E nós que somos trabalhadores intelectualizados, né, não recebíamos, ou não havia uma aceitação muito grande de que a gente se denominasse trabalhadores. Né? Eu era do sindicato, era necessário que as pessoas se considerassem trabalhadoras. Né? E aí eu resolvi investigar como é que as psicólogas e os psicólogos consideravam o trabalho do psicólogo. É trabalho? Né? Que trabalho é esse? E eu fiz o meu mestrado, então, um trabalho simples, agora ficou até bonito apresentando assim, mas ele era um trabalho simples, e foi interessante porque eu entrevistei, não me lembro mais, mas acho que 10 ou 11 profissionais que tinham, o meu critério era ter reconhecimento no campo da psicologia, e eu procurei montar uma amostra com uma diversidade teórica e de fazeres, né? Mas ele tinha que ter reconhecimento, então eram pessoas importantes no campo da psicologia que eu entrevistei. E quando terminei o meu trabalho, que ficou até bonitinho, chamava Eu, Caçador de Mim, aproveitando a música do Milton Nascimento, né? Por quê? Porque eu me sentia, assim, investigando uma coisa que eu mesma tinha questões sobre isso, né? Quando eu terminei, a pergunta final do meu trabalho de mestrado era, mas afinal de contas, o que será que esses psicólogos e psicólogas acham que é o fenômeno psicológico? Né? Porque todo mundo respondia daqui para frente. O trabalho do psicólogo é trabalhar com fenômeno psicológico. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho com isso, trabalho desse jeito, trabalho com essa técnica, com esse procedimento, mas ninguém questionava, nem se dedicava a uma explicitação do que seria o fenômeno psicológico com o qual eles trabalhavam, elas trabalhavam, né? Então, eu achei que era importante estudar no meu doutorado a concepção de fenômeno psicológico. Né? Então, comecei, naquele momento, em 1990 e poucos, 92, se não me engano, eu comecei a pensar sobre isso, né? A pensar o que, afinal de contas, é o fenômeno psicológico. O que será que as pessoas pensam que é o fenômeno psicológico? O que será que os profissionais da psicologia pensam que é o fenômeno psicológico? Como é que definem, qual é a concepção? Né? E fui verificando que havia, nesse movimento de uma aceitação à crítica, de uma absolutização do fenômeno psicológico, uma naturalização dele, acabava havendo um papel conservador da psicologia. Né? Por quê? Porque como ela não discutia o que era o fenômeno e tomava o fenômeno como dado, né, como alguma coisa da espécie humana, algo dado, ela, categoria profissional, ela, teoria psicológica, acabava se posicionando de forma conservadora, porque aquilo que não se encaixasse naquele padrão hegemônico era considerado patológico, anormal, incomum, né? Porque se fixava um certo padrão de fenômeno psicológico. Né? Então, isso me inquietou e eu procurei estudar, e é isso que vou dividir com vocês, e passei a considerar importante essa discussão nos cursos de psicologia.
Tá? Então, quando fui convidada, imediatamente me pus, assim, essa contribuição. Mas o título da aula tem Fenômeno Psicológico e uma nova concepção de humano para a psicologia. Isso porque, quando você vai pensar o fenômeno psicológico, vai rever, vai pensar criticamente, e, portanto, vai se movimentar nessa concepção, não há como não carregar junto a concepção de sujeito. Né? O que é o sujeito, esse ser com o qual trabalhamos, né? E por isso está colocado aí como a questão do humano, né, da concepção de humano. E ela tem sido, da mesma forma, absolutizada, naturalizada, e, portanto, na concepção hegemônica, né, do fenômeno e do humano. E carregado isso junto, né, a intenção é que permita a gente leituras mais adequadas à nossa realidade, porque a naturalização do humano e do fenômeno psicológico tem tido consequências muito dramáticas, porque a gente acaba entendendo que o sujeito que vive na pobreza, que não se alimenta, que luta para dar alimento para os seus filhos, que tem dificuldade de emprego, que ganha muito pouco no emprego, né? Essa pessoa tem o mesmo fenômeno psicológico, tem a mesma condição psicológica, a mesma subjetividade, que é aquele que vive confortavelmente, que tem tudo que ele deseja, que pode comprar o conforto dele, né, e a boa condição de vida. Então, isso tem sido uma consequência desta naturalização. Tá? É disso que nós vamos falar. Muito bem, nosso caminho, portanto, é o fenômeno psicológico, que eu vou começar lá na minha tese, que foi denominada As Aventuras do Barão de Munchausen na Psicologia, que é meu doutorado, onde eu estabeleci, categorizei as respostas recebidas como visão liberal e outras como visão sócio-histórica. Né? Então, veja que eu denominei 2 tipos de resposta, eram tipos de resposta que eu recebia quando perguntava o que é o fenômeno psicológico para você. Né? E eu, então, denominei a visão liberal e a visão sócio-histórica. E vou trabalhar um pouquinho com vocês as consequências na psicologia da visão liberal e as consequências da visão sócio-histórica. Né? A nova concepção de humano, nós vamos trabalhar aí um pouco a concepção dominante, né, de sujeito, que a psicologia tem utilizado, mostrar que essa concepção hegemônica dominante é dicotômica, né, no pensamento da modernidade, e aí buscar uma nova concepção que não seja dicotômica. E aí trabalho com vocês também um pouquinho de por que não, por que a gente critica a dicotomia, né? Quais são as questões. Só para vocês terem uma ideia do nosso percurso. Né? Muito bem, então vamos lá. Começando, né? O meu doutorado eu defendi em 1997, né? E ele se chamou As Aventuras do Barão de Munchausen na Psicologia. Sabe por quê? Porque o Barão de Munchausen é um barão mentiroso de histórias infantis alemãs. Ele é muito mentiroso. E, então, todas as histórias dele das crianças são absurdas, né? E as crianças se distraem com isso. Uma dessas histórias é que ele, com o cavalo dele, precisava atravessar um pântano, e ele, então, segura o cavalo com as pernas, e dá impulso e salta. E quando ele salta, o cavalo e ele caem no pântano. Afundando, aflito, sem saber como sair do pântano, ele segura o cavalo com as pernas e se puxa pelos próprios cabelos. Né? Ficou, tem a historinha chama de rabicho, né? Porque ele, na verdade, tem um rabicho, ele se puxa pelo rabicho, e tem livrinhos, assim, sobre essa história do rabicho do barão. Até alguns deles, ou pelo menos um deles que eu encontrei, é um livro de autoajuda, né? Porque essa ideia do sujeito se ajudar, se lançar, se erguer, né? Então,
a concepção que eu vou encontrar na minha pesquisa justificava eu dar esse título, né, ao meu trabalho, porque é exatamente uma noção de que nós, sujeitos, temos uma capacidade de nos erguermos, de nos desenvolvermos, né? Basta querer. E isso tem sido bem ruim, porque justifica, fortalece a meritocracia, né? Então, assim, fulano venceu, fulano teve sucesso, porque ele se esforçou. Quem não teve sucesso é porque não se esforçou, né? Porque não aproveitou as oportunidades, né? Responsabilizando sempre o sujeito. Então, na minha área, por exemplo, educação, quando as crianças não aprendem ou aprendem em ritmo mais lento na escola, as pessoas falam que a criança tem dificuldade de aprender, né? Ou ela não está se esforçando, a família não ajuda, né? A responsabilização é sempre da vítima, né? E isso porque a gente olha o mundo desta maneira, olha os sujeitos dessa maneira. Bom, eu fiz um questionário, mandei para 1.000 psicólogos e psicólogas, tive ajuda naquela época do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, mandei para 1.000 profissionais e recebi de volta 44. Até recebi um número um pouco maior, e as pessoas diziam, Ana, sinto muito, queria te ajudar, mas é difícil, as suas questões são muito difíceis, né? Eu perguntava, o que é para você o fenômeno psicológico? Né? E essas pessoas achavam difícil. Depois eu perguntava, como você acha que esse fenômeno se constitui no sujeito? Como você encontra e trabalha com o fenômeno no seu cotidiano profissional? E qual é a noção de saúde que você acha que a psicologia promove e alimenta, né? Essas 4 perguntas, sendo que a primeira era a principal para mim, mas as outras todas me deram elementos também de reflexão. Os sujeitos, portanto, eram psicólogos registrados no Conselho de Psicologia, portanto, com toda a condição de exercício profissional, e eu tive aí um conjunto de resultados bastante interessante. Eu organizei os resultados em 2 grupos de respostas, já tinha anunciado isso para vocês, né? Que expressaram 2 concepções, que eu denominei de visão liberal do humano e de visão sócio-histórica do humano. A visão liberal é a visão hegemônica na nossa sociedade. Ela, de certa maneira, ainda é. Né? Quando a gente fala neoliberalismo, liberalismo, tem a filosofia, ou a concepção de humano que está por trás dessas leituras econômicas, né? É uma visão que a gente chama de visão liberal. E na educação ela é forte, né? Ela é a visão hegemônica em todas as áreas, né, da nossa sociedade. E eu vou apresentá-la primeiro, porque ela se mostrou, naqueles finais dos anos 90, né, como uma visão majoritária, mais frequente. A maior parte dos meus questionários estavam encaixados, né, nessa visão liberal. E a visão sócio-histórica eu apresento em segundo lugar, porque ela se constitui, se fortalece, se apresenta, né, como uma possibilidade de pensamento, porque faz a crítica à visão liberal. Né? Então, ela é uma consequência da visão liberal. Ela olha a visão liberal e fala, está equivocado nisso, naquilo, né? E aí se constitui a chamada visão sócio-histórica. Eu fui buscar esse termo lá no Vygotsky, né? Na verdade, no Luria, que era companheiro do Vygotsky na Revolução Soviética, psicólogos da Revolução Soviética, onde o Luria diz assim, o Vygotsky tinha, porque ele morreu muito cedo, e o Luria que escreveu sobre ele, né? O Vygotsky tinha uma visão sócio-histórica da psicologia, do fenômeno psicológico, né? Então, eu aproveitei, como as visões que eu encontrei se aproximavam dessa leitura, eu chamei de visão sócio-histórica, né? Então, vamos lá, a visão liberal, que está
representada na figura do barão se puxando pelos próprios cabelos, né? Olha que interessante, as definições que eu encontrei com maior frequência e que eu utilizo para indicar os aspectos da visão liberal, eu arrolei aí alguns. Veja que está na página 173 de um livro publicado em 1999, né, que é quando eu publiquei a minha tese de doutorado. Então, vamos lá. O que é o fenômeno psicológico? É um acontecimento organísmico, é uma manifestação do aparelho psíquico, é individualidade, é algo que ocorre na relação e é o que somos, são conflitos pulsionais, é confusão mental, é manifestação do homem, é pensar e sentir o mundo, é o homem e a relação com o meio, é consciência, é saber-se indivíduo, o que se mostra, subjetividade, funções egóicas, existência intersubjetiva, experiências, vivências, loucura, distúrbio, o próprio homem, evento, hoje seria o próprio humano, né? Sempre que está aí homem, vocês podem pensar que hoje seria substituído pelo humano, né? Evento estruturante do humano, comportamento, engrenagem de emoções, motivação, habilidades e potencialidades, experiências emocionais, psique, pensamento, sensação, emoção e expressão, entendimento de si do mundo, manifestação da vida mental, tudo que é percebido pelos sentidos, consciente e inconsciente. Essas são palavras que eu encontrei nas respostas, né? Cada um utilizava, imagina que eu só tinha 44 questionários, né? Imagina se eu tivesse 1000, né? Palavras que eu encontrava utilizadas para definir, para me apresentar a resposta àquela questão, o que é o fenômeno psicológico, né? E aí vocês vejam que, assim, tem desde aqueles que, confusão mental, distúrbio, loucura, né, que definem utilizando termos que mostram uma patologia, indicam uma patologia, outros que são totalizadores, né, é o próprio humano, né, é o humano todo, isso é o psicológico, né, outros vão dizer que é um evento estruturante do humano, outros vão apontar os processos, né, de emoção, de motivação, de pensamento, sensação, emoção e expressão. Outros vão colocar o comportamento, né, quer dizer, a expressão do humano, o psicológico é a expressão do humano. Outros vão colocar em aparelhos, em sistemas, em organizações, né, em estruturas, e outros ainda em qualidades de tudo isso, o fato de ser consciente ou inconsciente, né? Então, veja que tem aí um conjunto de palavras que já mostra, bastava isso, né? Eu podia ter terminado minha tese aí no começo, de que a gente não tem um consenso sobre o fenômeno psicológico, porque o fato de termos várias teorias, claro que o fato de termos várias teorias pode, ou a gente tem um certo consenso sobre a concepção, sobre a definição, sobre a delimitação, acho que é a palavra mais correta. E daí, eu vou dizer, bom, como a minha abordagem é essa, eu trabalho assim, como a minha abordagem é essa, eu entendo assim, né? Mas não tem nem esse consenso mínimo possível, né? E isso complica o próprio reconhecimento da psicologia, né? Porque, sabe que eu tenho, às vezes eu dou ética na faculdade, fui professora de ética, entrei na PUC dando aula de ética e de educação. Eu, dando ética para meus alunos, eu gosto de fazer um exercício com eles, que é assim, eu dizia assim, olha, gente, hoje vocês vão, o exercício é o seguinte, vocês vão numa festa de aniversário, e vocês chegam lá, sentam lá, perto da tia, né, que fala, ai, estou tão orgulhosa que você faz psicologia, né, mas aproveita e me conta aqui, né, que estamos aqui conversando, me conta, assim, o que é exatamente psicologia? E aí eu brinco com os meus alunos e digo, hoje é o dia de vocês responderem à tia, o que é psicologia?
né? Qual é o objeto dela, né? Porque pode ser que muitos de vocês, no começo do curso, ou até no fim do curso, nossa, não aprendi nada, porque eu ainda não sei responder essa pergunta. Não é só vocês, né? Está aí o conjunto dos psicólogos que também tinham dificuldade de responder o que é exatamente que define a psicologia, né? Interessante que, naquele momento, a palavra subjetividade, né, não aparece. Agora que eu... aparece, sim, tá. Que hoje é uma palavra que a gente utiliza mais, né? Acho que talvez quase consenso entre nós de que a psicologia trabalha com a subjetividade, mesmo entendendo que cada abordagem teórica terá que apresentar como ela está entendendo essa subjetividade. Muito bem. Além disso, eu encontrei ainda nas respostas alguns chavões para designar o fenômeno, né? Então, a gente quis dizer assim, é o fenômeno biopsicossocial, né? Não vamos negar que ele é um fenômeno biopsicossocial, mas isso não quer dizer nada, né? Envolve ou implica a interação entre as pessoas. Também diz pouco para nós, mas já é né, algo que diz assim, tem a ver com a interação entre as pessoas. Se refere a um indivíduo que é agente e sujeito. Também é algo que não diz nada, mas que já aponta para o fato de um indivíduo, né, de ser um indivíduo único, portanto, que é tanto agente no mundo quanto sujeito do mundo, né? Então, começa a perceber essa duplicidade aí de inserções. Ainda encontrei elementos que são recorrentes nas respostas. É um fenômeno interior ao homem. E aqui começam as nossas complicações, né? Porque é recorrente a resposta de que o psicológico, o fenômeno psicológico é interior ao homem, ao humano, né? O que significa pensar que é interior? A gente pode dizer assim, bom, significa pensar que ele é singular, que cada um tem sua organização, tem elementos, né, que são próprios, né? Mas não, é uma noção de que é algo enclausurado em nós, tá? E que, assim, que está lá dentro de nós como se nós fôssemos um estojo do fenômeno psicológico, né? Ele está lá dentro de nós, ele tem vários componentes, eu conheço pouco dele, eu preciso fazer um esforço para conhecê-lo, né? Porque ele é uma coisa que está lá dentro de mim, que eu não apreendo, que eu, né, não conheço completamente. É uma noção que equivale, que seria análoga a uma ideia de alma, né? E nós não podemos negar a influência do pensamento, né, judaico-cristão, que vai constituindo o pensamento ocidental. Então, é isso mesmo, né? É uma noção de que há dentro de nós algo. Nós superamos a ideia de que é algo que sai de nós depois que a gente morre, que incorpora no outro. Não é essa visão religiosa. A gente escapou de dizer, não, isso aí é religião. Não, ciência é outra coisa. Mas restou como um elemento dentro de nós, absoluto, né? Que eu desconheço, que eu não me aproprio, que eu preciso fazer um esforço para me apropriar. E que me angustia, porque eu me pergunto sempre, quem sou eu? Mas por que você pergunta quem é você? Porque eu vou tomar esse fenômeno psicológico interior a mim como o fenômeno psicológico, o eu. Este é o verdadeiro eu. Está relacionado a uma ideia de um verdadeiro eu. Como se fosse... vou colocar isso também em seguida, mas, assim, essa ideia de que esse eu, Ana Bock, que está aqui se apresentando, que fez lá a sua autodescrição, né, não é a Ana Bock verdadeira, porque a Ana Bock verdadeira está dentro de mim. Eu mesma tenho pouco alcance a ela. Eu tenho que fazer um esforço para pensar o que eu quero mesmo, o que eu gosto mesmo, quem eu sou mesmo, né?
porque tá lá resguardado, né? E isso é um problema para nós, né? É um problema, mas já vamos ver por que é um problema. Então, é um fenômeno interior ao homem, tem vários componentes, então ninguém nega que é uma coisa diversificada, rica, é uma estrutura, uma organização interna, tem aspectos conscientes e inconscientes, tem algo de biológico e de social, a interação com o meio e com os outros é importante, recebe, portanto, a influência de fora, é passível de ser conhecido, tanto que a psicologia vai fazer esse esforço, e a psicologia possui instrumentos para contribuir com o conhecimento desse fenômeno e a sua reestruturação quando ele não está bem, né? É um fenômeno que se desestrutura, possibilita o indivíduo relacionar-se consigo mesmo. Veja que o psicológico chega a ser pensado como um intermediário entre um eu verdadeiro e este eu que aparece. Ele é um intermediário, ele faz um diálogo entre aquilo que eu, da forma como eu me comporto, da forma como eu sou socialmente, e aquilo que é o meu verdadeiro eu, né? Então, essas ideias que estão aí, não são ideias pouco frequentes, não, elas são, por isso que eu pus elementos recorrentes, tá? É comum, era comum, nas respostas dos anos 93, 94, era comum aparecer aparecerem esses elementos. E eu, como eu só tive 44 respostas, a Silvia me pediu que ampliasse a minha fonte de dados, de informação. E eu, então, fui à revista Ciência e Profissão, que é uma revista científica, sempre, desde que ela existe, muito bem avaliada, que pertence ao Conselho Federal de Psicologia, e ali eu fui estudar como que cada um que relatava uma pesquisa, por exemplo, eram relatos de pesquisa, né? Hoje você já tem, ainda tem relatos de pesquisa, mas você tem já artigos opinativos, né? Aqueles relatos de pesquisa, o que ele trazia, o que ele apresentava como fenômeno psicológico, né? E é recorrente, quando eu falo elementos recorrentes, são recorrentes no questionário, nas respostas dos questionários e na revista Ciência e Profissão, né? Então, a gente tem que se perguntar, mas que coisa é essa, afinal de contas, o fenômeno psicológico, né? Então, eu coloco aí a noção, a partir da noção hegemônica, vou passar aqui embaixo, né, que essa era a noção hegemônica. Eu ponho era, porque eu estou me referindo a um estudo feito em 1990 e poucos, né, defendido em 97, publicado em 99, mas que muita coisa ainda se mantém, né? Eu acho que hoje a gente já tem uma alternativa, que é o fortalecimento das perspectivas críticas, né? Então, essa noção hegemônica, algo que se abriga em nosso corpo, do qual não temos muito controle. É visto como algo que, em determinados momentos de crise, nos domina, sem que tenhamos qualquer possibilidade de controlá-lo. Algo que inclui segredos que nem mesmo nós sabemos, algo enclausurado em nós, no nosso corpo, né, que é ou contém o chamado verdadeiro eu. Veja, essa ideia, né, de que é determinado momento de crise, algo que nos domina, se vocês pensarem assim, quando vocês têm uma dor de cabeça, vão no médico, ele dá um remédio, você manda fazer uma coisa, tirar um alimento, colocar, né, e a dor de cabeça se mantém, tem uma hora que você fala assim, acho que é psicológico, né? Acho que é psicológico. O time que está ganhando o jogo, ganha o primeiro vôlei, ganha o primeiro set, ganha o segundo set, ganha o terceiro... Não, se ganhasse o terceiro set, acabava o jogo. Quando vai ganhar o terceiro set, ele perde assim, fragorosamente. Como assim? Estava ganhando. Quando você está ganhando, é uma boa técnica, o time tem técnica, tem um bom técnico, um bom treinador, são boas as jogadoras. Quando perde, não é porque a técnica falhou, porque não deu certo o esquema que se fez, não, é psicológico.
né? É porque o time se acomodou na vitória, né? Tem uma justificativa que é essa, que é algo que domina as jogadoras, domina a mim, com a minha dor de cabeça, né? Sem que eu tenha a possibilidade de conhecer, de controlar. É interessante essa presença, né, ou essa força, esse poder sobre nós que a gente atribui ao fenômeno psicológico, né? Esse fenômeno que está visto lá de uma forma estranha, como algo enclausurado em nós, né? Algo dentro de um estojo, né? E a gente faz, então, algumas considerações críticas, né, a essa concepção, que é o fenômeno aparecer como descolado da realidade na qual o indivíduo se insere. Ele surge como um fenômeno absolutizado, naturalizado, que tem a ver com a natureza humana, a espécie, né, e que está descolado da realidade social. Então, não é porque aquele sujeito perdeu o emprego, desculpa, não é porque ele perdeu o emprego, porque ele está sofrido, porque ele está preocupado com um monte de coisa, porque a vida dele, porque ele pertence a uma camada social, um segmento social que é explorado e que muda de emprego para poder baratear a mão de obra, que são mulheres que são dominadas por um machismo histórico na nossa sociedade. Não, a gente não analisa nada disso, né? A gente vai lá e diz, essa mulher é assim, essa criatura é assado. A gente descola aquilo que se passa com o sujeito, aquilo como ele se constituiu, a gente não atribui, a gente não relaciona ao modo de vida, à cultura onde ele se insere, às dificuldades que ele passa, ao modo de produção da sociedade dele, às camadas sociais a qual ele pertence, né? No máximo, o que a psicologia faz é atribuir aquilo que está próximo como influência social, né? E aparece, às vezes, descolado do próprio indivíduo que o abriga, né? Que é esses exemplos aí que eu dei do jogo. Né? Sobre a relação do psicológico com o mundo social, na visão conservadora, nessa visão liberal, né? O mundo social, que é visto como um mundo externo, impede e dificulta o pleno e livre desenvolvimento do nosso mundo psicológico interno. Veja que se constitui na psicologia, no âmbito da psicologia, uma oposição entre o mundo externo e o mundo interno. Eles são conflitantes na visão desta psicologia, quando, na verdade, se você olhar o mundo externo, olha aí em volta de você, onde você está, olha em volta. Tudo que está ao seu redor é construído e constituído pelos humanos, né? Tudo que você tem ao seu redor tem algo de humano. Ou é constituído para responder a uma aflição humana, ou é para resolver uma necessidade, tem um celular para poder falar, uma necessidade que eu tenho, né? E tudo tem formato humano, né? Tudo se assemelha. O mundo objetivo está constituído à imagem e semelhança do humano. Toda uma cadeira, não é à toa que a cadeira é assim, né? Porque é a forma como o meu corpo pode se manter ereto para eu poder apresentar a aula, mas, ao mesmo tempo, ele pode relaxar. Né? Minhas pernas estão relaxadas, né? E se eu quero deitar, eu tenho outro objeto, né, que me permite estar na horizontal. Então, as coisas que a gente constrói para responder às nossas necessidades, elas estão muito relacionadas ao nosso formato, vou chamar assim, né? Ao nosso formato. Portanto, o mundo externo não é um mundo estranho para nós, né? Nada que está no mundo externo deveria ser estranho ao humano, porque esse mundo externo está constituído pelo humano. Mas a gente, na psicologia, põe isso como se fosse assim, sei lá quem é que criou esse mundo, né? Eu sei que isso me impede, eu sei que isso me incomoda, né? Eu sei que isso
me cerceia, né? E se constitui mesmo no campo da psicologia, da maior parte das teorizações no campo mais liberal, essas teorizações, elas vão colocar o mundo externo como um mundo que me pressiona, né? Um mundo que me pressiona. Não há problema de pensar que há uma pressão do mundo social sobre nós, né? Claro que há. As regras, por exemplo, né, elas nos pressionam a nos comportarmos de determinada maneira, né? Mas não há um reconhecimento de que tudo aquilo que existe está constituído pelos próprios humanos e, portanto, em algum momento histórico, respondeu a alguma necessidade daquele coletivo. E o ruim é ficar a oposição quase como inimigos, né? O mundo externo e o mundo interno estão em conflito permanente. O mundo social é visto nessas perspectivas liberais, conservadoras, né, como um mundo estranho ao nosso eu. Parece que tudo que está lá não responde ao meu eu, né? Não responde às necessidades do meu eu. É um lugar que temos que estar e, por isso, só nos resta nos adaptarmos a ele. Então, estamos fadados a viver neste lugar tão estranho para nós, né? E nós temos que nos adaptar. Então, tudo que a gente faz, né, as atividades que a gente realiza no mundo externo, como trabalhar, relacionar-se, aprender, são formas de adaptação. As reações que a gente tem enquanto sentimentos, amar, emocionar-se, perceber, motivar-se, todos esses processos que a gente vai chamar de processos psicológicos, que são vistos como capacidades humanas, está visto como formas de algo que a gente já tem que nos permite uma adaptação ao mundo. Então, já vem conosco, né? São vistos como potencialidades humanas que se atualizam neste mundo externo, né? Então, veja que complicação, né? Ver esse mundo externo dessa forma tão separado de nós, né? Continuo, mas que coisa é essa, o fenômeno psicológico? Vou tentando sistematizar, né? Então, uma sistematização aí possível para a gente poder entrar na visão sócio-histórica é dizer que o fenômeno psicológico, na visão liberal, eu estou só na visão liberal, né? Estou